fofinhos, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula do professor Marcos Góes Sapão. Hoje nós vamos falar sobre microbiologia, mas especificamente sobre os vírus. Tá? Então, vamos começar fazendo perguntas para vocês. Vírus são seres vivos ou partículas? Muito cuidado. O conceito de ser vivo é muito amplo. Ele precisa ter organização celular, ele precisa ter composição química, ele precisa de reprodução, ele precisa de metabolismo. Então, para responder se são ou não, fica muito difícil. Tá, ok? Então, vamos continuar levando. O que significa a palavra vírus? Vírus significa, bem do latim, significa veneno ou substância tóxica. Então, estou falando de substâncias que trazem, vamos dizer assim, problemas para os seres vivos. O que nós temos? O que são vírus? Para o professor de biologia, eu, no meu caso, eu trato seres vivos como agentes infecciosos. Eu não falo assim que eles são seres vivos, e sim agentes infecciosos que parasitam obrigatoriamente células. Então, parasitam intracelulares obrigatórios. Só estão vivos quando estão parasitando células. Tá? Alguma dúvida, vocês podem perguntar. E ao longo das nossas aulas, a gente vai deixando questões lá no YouTube. Façam, pesquisem, desenvolvam pesquisas e busquem novas informações sobre o que é vida. O que nós temos? Qual a origem dos vírus? É bem legal. Existem várias hipóteses de como os vírus surgiram. Existem várias. Mas nós vamos comentar uma. Qual seria delas? A mais aceita. Que seria... O que é o vírus? Seria o resultado de pedaços de ácidos nucleicos, DNA e RNA, que se liberam de células. Esse material se liberou da célula, se encapsulou, formou uma cápsula proteica e depois tenta retornar à célula para parasitar. Olha que coisa estranha. Então é por isso que eu digo que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, não possuem um metabolismo próprio. E é muito legal nós comentarmos que também, veja, a origem é importante nós estudarmos. Qual a origem do coronavírus? Se a gente sabe de onde ele veio, qual a célula hospedeira dele, a gente pode ter como buscar soluções mais rápidas, vacinas, para combater os vírus. E lógico, quando eu faço essa comparação entre a célula hospedeira e os vírus, a gente percebe que existe muito mais similaridade no material genético do hospedeiro, da célula hospedeira dos vírus, do que com outros vírus. Olha, né? Então, eu posso dizer que a minha hipótese de que o material genético de uma célula se liberou para formar um vírus é interessante, porque há uma similaridade muito grande entre o material genético e a célula hospedeira. E aí, o que eu posso afirmar para vocês? Os vírus são seres vivos ou são simplesmente partículas, agentes infecciosos? Essa pergunta tem pontos positivos para afirmar que eles são seres vivos e tem pontos que afirmam que eles não são seres vivos. Afirmando que eles não são, contra, dizendo que eles não são seres vivos, eu tenho, para ser vivo, ele tem que ter célula. Os vírus não possuem. Os vírus são acelulares. Não possuem uma membrana plasmática, não possuem organelas envolvidas. Tá ok? Então, o que é o vírus? O vírus é uma estrutura muito simples mesmo. E algo que chama muita atenção é que os vírus só permanecem vivos quando estão parasitando. Dentro de células, não possuem metabolismo próprio. E nós sabemos que metabolismo seria um conjunto de reações químicas envolvidas. E os vírus só estão vivos quando parasitam. A favor de que os vírus são seres vivos, eu tenho que o ser vivo se reproduz, assim como os vírus. Só que o vírus se reproduz necessitando de células para parasitar e repassar seu material genético. Se ele está se reproduzindo, ele sofre variabilidade genética e pode evoluir. Então, o que acontece? Quando ele se reproduz, por seleção natural, sobrevive com variabilidade genética os mais fortes. Tá certo? Então, essa é uma questão que a gente comenta muito. Além deles se reproduzirem, eles passam pelo processo de evolução. Tá? A próxima questão que a gente tem é, quando ele está fora da célula, ele se torna inativo, ele passa pelo processo de cristalização e é chamado de vírion, que é uma partícula viral fora da célula.
Como é a composição de um vírus? Muito cuidado, isso cai no Enem, mas é simples. Os vírus não possuem células e simplesmente só tem duas estruturas. Vamos lá. Eu tenho um vírus não envelopado e tenho um vírus envelopado. Qual a diferença? Você percebe que não existe essa estrutura azulada aqui. No envelopado existe. Então, o que seria um vírus propriamente dito? A cápsula proteica, o capsídeo e o material genético, DNA ou RNA. Recentemente, nós descobrimos, os pesquisadores descobriram o citomegalovírus, que é um vírus que possui os dois ácidos nucleicos. Então, é importante demais nós estudarmos, né? E, nesse segundo caso aqui, que é o vírus envelopado, eu tenho a cápsula proteica, o capsídeo, o material genético, DNA ou RNA, e essa estrutura aqui, esse envelope, que geralmente o vírus recebe quando entra na célula e ao sair leva consigo membrana plasmática. E nós sabemos que a membrana plasmática é formada por lipídios e proteínas. Algo que a gente chama atenção aqui, por exemplo, nesse vírus envelopado, como no outro também, você tem proteínas de adesão. Essas proteínas de adesão, ela tendem a se unir a quimioreceptores da célula. Então, para cada vírus, ele tem uma especificidade para a sua célula hospedeira. Então, nós temos o que a gente chama de espécie específico. Por exemplo, o vírus da influenza, ele parasita o sistema respiratório, somente. Tá? Você tem o bacteriófago, que é um vírus que parasita a E. coli. O que é isso? É um vírus que parasita uma bactéria especificamente. Tá, ok? Vamos seguir. Como é a composição de um vírus, nós vimos. E aí nós temos agora, como acontece a replicação do vírus. Aqui é o famoso bacteriófago. É um vírus formado de DNA. Olha o material genético dele. Somente DNA. E aí ele injeta isso através da cápsula proteica. Ele vai injetar na membrana plasmática. Tá, ok? Vamos lá. Como acontece isso? A replicação. Eu tenho dois ciclos. O ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Qual a diferença? Muito importante você levar isso. No ciclo lítico, acontece a lise, a quebra, a destruição da célula hospedeira. O que ele faz? Ele injeta o material genético que não se une ao material genético da bactéria, mas mesmo assim a bactéria começa a produzir material genético viral. Então a célula começa a produzir agora novos vírus até chegar à lise. Então, nesse caso do ciclo lítico, acontece a morte, a quebra do material genético. Já no ciclo lisogênico, é diferente. O material genético do vírus entra na bactéria, ele acopla ao material genético da bactéria e a bactéria continua reproduzindo não vírus, mas bactérias. E aí o ciclo continua. Então, há algo interessante. Por exemplo, o vírus da herpes, que causa herpes, ele tem um ciclo lisogênico. De vez em quando a imunidade baixa, acontece algum fator estranho, o seu corpo baixa a imunidade, e aí o ciclo lisogênico passa de lisogênico para lítico. Então, você pode ter um ciclo, o vírus tendo os dois ciclos ao mesmo tempo. Tá? Então isso a gente tem que estudar mais, a interação entre eles. Qual a classificação dos vírus? Os vírus vão ser classificados de acordo com a presença do material genético. Eu tenho o ácido nucleico, o DNA, e o RNA. O que acontece? Eu tenho no DNA, o DNA de fita dupla, por exemplo, o bacteriófago T4, é um vírus formado por DNA de dupla camada, né? E você tem o DNA simples, que é uma fita única, que acontece com a parvovirose, que é uma gripe. Você tem agora o RNA formado por RNA de fita dupla, como é o famoso rotavírus, e você tem mais
outros 3, está faltando mais um aqui, daqui a pouco eu acrescento para vocês, que é o RNA de senso positivo, que ele já passa o RNA mensageiro, é o caso da dengue. Você tem o RNA de senso negativo, que é um outro grupo de vírus que passa o RNA, altera para RNA mensageiro, e aí você vai ter a produção de material genético, no caso da produção de novos vírus da influenza. E você tem o que vem muito, que a gente chama muita atenção na sala de aula, que é o RNA de fita simples retrovírus. O que é isso? Ele tem esse inverte, ele entra como RNA, mas produz a partir de uma certa enzima chamada transcriptase reversa DNA viral, que é o famoso vírus HIV, que transmite a AIDS. Tá ok? E mais conhecimento para vocês. Então, quando a gente fala de vírus, que são estruturas relativamente simples, você ainda tem outras estruturas simples, como os viroides, os virozoides e os príons. Então, estudem. É muito bom nós conseguimos adquirir mais conhecimento, né? Através do conhecimento, a gente consegue melhorar a nossa vida. Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Clica lá no sininho agradecendo, dizendo que foi legal, tá certo? Então, que Deus abençoe todos vocês e muito obrigado. Na próxima aula, nós estaremos trazendo mais novidades.